Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMed. Meu nome é Ana Angélica, estou aqui com meus amigos Gabriel, Arthur, Thalita. Nós vamos falar hoje, abordar um assunto muito interessante sobre neuroplasticidade. Um assunto que a gente acaba vendo também no decorrer da faculdade, quando a gente vai estudar neuro, e a gente achou bem interessante trazer um pouco mais dos pontos principais que a gente acha para a roda de hoje. Palavras para a Thalita. Bom, estava lendo um pouquinho sobre a neuroplasticidade. Eu acho que é um assunto que envolve muito a nossa realidade, né? Porque no início do século XX eu estava lendo uns documentos que falavam que, por exemplo, pessoas que tinham um AVC, algum tipo de perda, né? Elas tinham um prognóstico muito ruim, né? De conseguir ter recuperação, né, desses neurônios aí. A gente sabe que o AVC ele causa uma isquemia, né? Em qualquer área do cérebro, depender da situação da pessoa, né, do paciente aí. E o que eu li sobre isso? Que eles começaram a ter esses estudos, né? Antigamente eles não viam uma possibilidade de regeneração nessa área. Hoje, quando ligado ao AVC, por exemplo, né? A gente sabe que vai ter uma isquemia nessa área. Em volta dessa área tem uma área que se chama penumbra. E essa área, penumbra, é uma área que não teve o processo completo da isquemia, né? Aí eles dizem que essa área é a área que hoje eles conseguem fazer um processo de regeneração ali, né? Eles conseguem melhorar o prognóstico do paciente. Então, isso é um avanço muito, muito bacana, assim, dos estudos. E a neuroplasticidade em si, na verdade, ela é a capacidade que o neurônio tem de se reestruturar tanto funcionalmente como fisicamente, né? Através de processos externos e internos, experiências externas e internas da pessoa, um trauma também, né? Que a pessoa Muito modificado em relação ao ambiente, né? Isso. Até na questão mesmo da neuroplasticidade, na questão da regeneração. Exatamente. Que é em estímulo relação... causa dano, no caso. Uma coisa interessante que eles falam do estudo que a gente sempre tem na faculdade, questão de estudar, né? Que a gente sabe que às vezes é um enigma para muita gente, a gente está ali, muita gente às vezes no 10º período ainda tem dificuldade nesse processo de estudo, né? No processo de formação da memória, que eles, né? Eu estava lendo alguns artigos que falam, né? Esse processo da formação da memória, ele é guardado nos axônios. E ele é feito o transporte dessa informação, que antes de ser uma memória, primeiro faz processo de transporte da informação, né? Ele é passado pelos dendritos e ele é realizado ali na fenda sináptica, né? Que é entre as células dos neurônios, exatamente. E aí, essa memória ela é construída no transporte dessa informação. E eu vi que quando você fica ali, por exemplo, você leu hoje pela primeira vez uma matéria, se você não fizer um esquema de estudo que você vai tendo contato com essa matéria ao longo dos outros dias, naturalmente essas ligações elas são desfeitas. Então aquele percurso, aquela memória que estava sendo construída daquele assunto, o seu cérebro descarta ela. É como se fosse um mecanismo que ele cria porque o corpo ele tem mecanismos para poder salvar a gente, né? Ele cria um mecanismo meio que de proteção para você poder gravar coisas que são importantes, como se fosse um mecanismo de sobrevivência. Exatamente. A memória de trabalho, basicamente, era isso, né? Por isso que tem algumas condições depois, né, para citar, que há um comprometimento dessa memória de trabalho em que a próprio exercício prático ele é perdido. Então, a Catarina está falando assim, você tem um estímulo de atividade entre dois neurônios, que na relação ali com o hipocampo, com toda aquela região do sistema límbico, vai permitir essa memória ser guardada, só que chega um momento que algumas condições patológicas ou traumáticas, enfim, comprometem esse sistema de transmissão e você começa a perder essa memória por falta de exercício. Sim. Né? Ou às vezes nem é um trauma físico. Pode ser só o fato de você, por exemplo, não pegar aquela matéria que você estudou lá hoje, mas nos próximos 7 dias seguintes você não pega essa matéria novamente. Por isso que eles falam, por exemplo, nos estudos para residência tem esse tipo de ciclo, né? Você pega a matéria aqui, depois você vai revisando ela em forma de atividade, né? Que é uma forma também de memória.
E resumos, né? Que você vai só lendo, flashcard, exatamente. E é legal saber que a neuroplasticidade é uma coisa que ocorre ao longo dos anos. Vai ocorrendo com a gente ao longo dos anos. Tanto que ali no trabalho tem algumas coisas. Por que é importante saber da neuroplasticidade? Tem algumas coisas, alguns métodos igual esse do estudo, mas algumas coisas que podem acionar e melhorar isso. Por exemplo, quando a pessoa é uma pessoa que tem contato com algum instrumento, com coisas musicais, isso vai aprimorando a questão de neuroplasticidade nela, né? A questão de esportes, etc. Então são coisas que ajudam, que colaboram. Estimula o cérebro. Eles falam que existe, no pós-AVC, por exemplo, existe uma neurofisioterapia, que é como se a gente tivesse lesionado uma parte toda da fisioterapia. E na neuro é assim, depois do AVC você faz uma neurofisioterapia para poder estimular essas ligações. Por quê? O neurônio, ele faz uma ligação, mas ele recebe mais de 10 mil ligações. Ou seja, você pode... O uso da mente só depende da pessoa. Então, quanto mais você vai estimulando, igual, né, a Ana tem o Noah que faz várias atividades, aquilo ali estimula a mente dele de uma forma, isso é fantástico, assim, né? Principalmente para criança, que a gente fala que tem o cérebro de esponja, né? Então, ela vai criando ligações ali desde cedo, né? A gente sabe que com o tempo a gente vai tendo essa dificuldade de memorização, mas quando você faz uma coisa desde pequeno, você estimula o cérebro a criar essas ligações. Então... E quando a pessoa é pequena, ela tem mais facilidade, dizem, né, para aprender idiomas, tudo. Quando você começa desde a infância, vai ter mais... Tudo novo, né? Você quer modelar. Eu li, porque tem uns tipos diferentes de plasticidade, e eu li que a neuroplasticidade axônica, que ela vai correr ali no nascimento do bebê nos primeiros 2 anos. Então tem muito a ver também na questão de onde ocorre as formações e os prolongamentos dos axônicos. Por isso que é importante, fala-se, né, só pegando o link, que até os 2 anos a criança precisa de apresentar para ela a questão de comidas, várias comidas, cheiros, cores, conversar, ler, música, e trazer essa estimulação, porque tem essas plasticidades diferentes. Por exemplo, a axônica é a da criança, aí depois vai ter a dendrítica, em que os dendritos, que são aquelas ramificações, vão ser ali trabalhados. Então, por isso é muito importante. É claro que o neuro vai ter mais experiência e domínio Foi bom disso. você ter falado isso, porque é até sinal de um bom prognóstico, né, na criança, quando você tem aquelas crianças muito curiosas, aquelas crianças que querem conhecer o meio que elas estão. Você leva uma criança num parque de diversão, por exemplo, ela não fica engessada no brinquedo, ela fica curiosa porque aquele outro brinquedo funciona diferente. Desperta. Então, quando você vê uma criança que é curiosa, que ela quer entender o meio, isso é um bom prognóstico. É sinal de que o cérebro dela tem altíssimo funcionamento e aquilo vai ser guardado. Mamãe, o que é isso? Ah, que legal, a sua neuroplasticidade está funcionando. Meio que isso mesmo. Esse que a Ana falou do ciência dos dendríticos, dos axônicos, é exatamente o que eu li, que são eles que guardam as informações. E os dendritos, eles são apenas onde é transportável. Então, se você consegue estimular isso desde cedo, é muito bom para a criança, né? Para depois, ao longo da vida dela. A gente sabe que na hora que acontece também a questão de lesão, uma lesão de AVC, por exemplo, aquela célula ali, né, após essa lesão neural, as células que estão ali, eles vão liberar os aminoácidos e os neurotransmissores também. O que vai acontecer? Vai deixar as células muito excitadas e vulneráveis. E aí, consequentemente, vai trazer uma necrose celular. Então, por isso que é importante saber, pegando o link do que a Thalita falou no início, sobre qual lesão foi, quanto tomou, se tem aquela área Z ali que eu vou conseguir regenerar. É muito importante para saber como que vai tratar aquele paciente também, não só com analgesia e tudo mais, mas na questão de outras coisas, né, ambiental, do tratamento não farmacológico. Porque a regeneração neurônica é bem complicada, né? Porque uma célula bem difícil de regenerar. Não, o que está Tá não tem jeito. O que eles falam que tem como salvar essa zona da penumbra, que é o que está em volta do que foi esquemiado ali, entendeu? Então essa zona é o que eles identificaram com os estudos, que é o local que pode salvar. Isso pode melhorar um pouco mais o prognóstico da pessoa. Então, assim, a depender da área que foi lesada, a gente consegue saber quais que são as situações que vão ser acometidas aí, você consegue melhorar
qualidade de vida da pessoa, né? E você acha que, assim, além do próprio AVC, né, que foi o principal que pode ser causado nisso, né, tem algumas outras condições em que essa terapia de neurofisiologia que você falou, que tem neurofisioterapia, teve alguma outra condição que isso foi aplicado também ou foi só no AVC? Sim. Quando eu li esse estudo, foi direcionado ao AVC, mas a qualquer outro trauma, entendeu? Que a pessoa sofra, foi aquilo que a Ana falou, você vai fazer de acordo com o que foi, né? Comprometido. O que foi comprometido, né? Tem algumas outras condições patológicas em que a plasticidade é muito estimulada, e aí por isso precisa de um acompanhamento de neuro também, enfim, que é a questão da depressão, diagnóstico do transtorno do síndrome do espectro autista, né? Então, algumas outras patologias onde vai ter acometimento neural ali, vai ter essa questão do neurônio, que vai ser diferente o jeito ali, as questões sinápticas. Essa plasticidade é muito estimulada, então é importante saber justamente para saber como tratar, por exemplo, no autista, né? No autismo, a gente tem o método ABA, porque aquilo dali é uma coisa que vai ajudar ali também com a plasticidade daquele tipo patológico, né? Que é o TEA. Diferente as limitações da pessoa, né? Então isso vai olhar. Eu tinha visto aqui, Thalita, que a neuroplasticidade ela vai pode se desencadear em 4 maneiras diferentes. Uma é a questão da recuperação da eficácia sináptica, que aí ela vai ser recuperada ali através de fármacos mesmo, sabe? Você vai injetar fármacos e essa pessoa vai ajudar ali na recuperação. Vai auxiliar nos neurotransmissores, né? Isso. Isso, e a neurotransmissores naquela parte na sináptica nervosa, sabe? Mas nessa parte. A segunda é a potencialização sináptica, que vai ser um processo onde vai ter a otimização dessas partes sinápticas mesmo do neuronal lá. A terceira é a supersensibilização da denervação, ou seja, vou causar um estímulo de novos receptores da membrana do neurônio. E a quarta vai ser o recrutamento de sinapses silentes, que vai ser o estímulo de sinapses pouco funcionantes ou inativas que vão ser recrutadas em situações fisiológicas. E aí eu acho que nessa parte envolve realmente a questão ambiental mesmo, que vai ajudar e auxiliar nessa estimulação. Estímulos externos, né? Alguns eles falam que podem ser eliminados, né? Alguns, por exemplo, memórias, que agora a gente está falando de construir, né, uma memória diante de alguma informação, alguma coisa que a gente começa a ler. E outras, elas vão estar ali meio que eles dizem, a gente tem um neurônio, né? Aqui são os dendritos, aqui é o axônio, aqui guarda a informação, aqui transporta, e a gente tem a sinapse que fica entre esses neurônios. E o bacana é a ligação que esses dendritos fazem, porque o axônio ele só consegue fazer uma ligação, mas ele recebe várias de outras células nervosas, entendeu? Então, a perda da memória, né, desse processo de construção, né, desse transporte de informação, vai das ligações que vão sendo desfeitas, dos dendritos que vão saindo das células neuronais, vai destruindo, né? Igual a gente faz de construir um raciocínio lógico, é basicamente isso. Quando você lembra de uma coisa, liga aquele ponto, outra coisa que você leu, é basicamente isso. Alguém quer apontar mais alguma coisa? Não, acho que foi bem claro. Então a gente entendeu aqui que a neuroplasticidade ela é fisiológica, mas ela tem uma forma diferente de agir com os nossos neurônios quando há alguma lesão, né? E para isso a gente tem que estudar, claro que existem especialistas nisso, mas é muito importante que a gente saiba, até mesmo saber como agir, como orientar também, né? Os métodos a gente usar isso a favor da gente, né? Questão de método de estudo, forma de estudar, né? Às vezes a gente vê esses cronogramas aí de residência que tem um processo que você vê flashcard, vê uma aula de resumo, lê um resumo, então isso tudo ajuda na construção dessa memória. E para o especialista, né, se em alguma situação você está vendo a necessidade de trabalhar isso, você pode buscar um especialista que vai fazer um trabalho direcional à sua necessidade. Então, assim, se o seu foco é estudar para residência, então provavelmente o especialista que você for procurar, ele vai direcionar um trabalho em prol daquela necessidade que você tem, da sua carga horária, do ritmo de estudo que você vai ter, das revisões que você vai ter que fazer. Então, cada necessidade, o profissional vai saber orientar isso. Né?
isso. Muito obrigada, Thalita, pelo que você trouxe, a todos aqui, pelo que a gente compartilhou. Tem sido muito gostoso compartilhar com vocês. A gente sabe que não são informações assim que a gente busca, né, dentro do nosso dia a dia, que tem pessoas que obviamente sabem muito mais e conseguem falar, mas a gente falar sobre o assunto, acho que é um assunto importante para o estudante, assim, eu achei bacana trazer. Muito importante, muito legal. Se você tem alguma coisa para acrescentar aí sobre esse assunto de neuroplasticidade, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo. Foi um prazer estar com vocês, tá? E até a próxima. Obrigado.